Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Fábio, PCNP de Tecnologia Educacional. Sou a Thaís Castro, PCNP de Ciências. Nós trouxemos mais um ATPC para vocês. Nesse ATPC, iremos falar um pouquinho sobre o Centro de Mídias da Educação de São Paulo e algumas plataformas educacionais. Então, mas antes de começar a falar sobre o Centro de Mídias, vou falar um pouquinho para vocês sobre essa resolução. Resolução SEDUC número 11, do dia 26 de janeiro de 2021. Ela é desse ano, do comecinho do ano, e ela fala um pouquinho sobre o trabalho remoto e o retorno das atividades educacionais. No seu artigo 11, parágrafo 3º, os profissionais que se encontrem no grupo de risco para a Covid-19 e estiverem realizando teletrabalho deverão exercer atividades como. Então, eu coloquei para vocês aqui, né, em destaque, a número 2, aqui, ó, transmissão de aulas a partir do aplicativo do Centro de Mídias da Educação de São Paulo. Então, isso não é uma coisa que eu estou pedindo, não é o que o Protec comenta na escola, nada do tipo. Isso traz, a nossa resolução traz. Então, os professores precisam ministrar suas aulas utilizando o centro de mídias. Então, agora um pouquinho sobre o Centro de Mídias da Educação. As possibilidades que existem com o Centro de Mídias de São Paulo. Então, são diversas funcionalidades que o aplicativo possui para aumentar a interação, né, entre os alunos e os professores e também que o professor consiga acompanhar o desenvolvimento e o engajamento do estudante. Então, a gente tem a comunicação entre alunos e professores via chat. O professor ele consegue entrar no chat do aplicativo e falar com as suas turmas especificamente. Transmissão de vídeos pelos professores nas turmas do chat. Então, é exatamente isso que aquela resolução trouxe para a gente. O professor ele precisa ministrar aulas ali ao vivo com os seus alunos. Envio de arquivos PDF aos alunos no chat das turmas. Então, o professor ele pode elaborar uma atividade, por exemplo, no Word, no Excel, no PowerPoint, no aplicativo que ele achar melhor, transforma essa atividade em PDF e consegue enviar via chat para os estudantes. Participação ao vivo das aulas do CMSP, então os alunos eles conseguem participar das aulas, claro que quando eles abrirem esse tempo de participação, né, vai ter um período certo, o professor lá na aula ao vivo, ele pede a participação dos estudantes, e o estudante ele tem uma forma de participar, e também criação, distribuição e monitoramento de atividades pelo sistema de tarefas. Por enquanto, o sistema de tarefas ele é feito pelo pessoal do CMSP. Essa criação e distribuição ainda não está ativa, mas é uma nova atualização que eles trarão para o aplicativo. E o monitoramento o professor consegue fazer através do centro de mídias pela sede. Então, o professor também tem acesso às atividades da tarefa que os alunos realizam. E o que continua em 2021? Né, o que já tinha no ano de 2000, né, que o centro de mídias ele é um ensino mediado por tecnologia, o professor tem o seu papel fundamental e também com o aprendizado em conjunto em qualquer lugar. Então, o que continua? 3 aulas por ano série, diariamente e ao vivo. Também tem a reprise, né, que acontece em contraturno no próximo dia, e as aulas do centro de mídias são obrigatórias para os alunos, como complemento da presencial. Então, é sempre interessante a gente destacar aqui que os professores, quando vocês, né, forem criar atividade para os alunos, roteiros de atividade, sempre inserir atividades do centro de mídias, sempre pedir para que o aluno assista determinada aula, nem que não seja ao vivo, ele vá no repositório e consiga assistir uma aula. Você verificou lá, por exemplo, lá num dia tal, teve uma aula que tem a ver com a minha atividade agora, com o meu conteúdo, com as habilidades que eu estou trabalhando, então vou indicar para o meu estudante assistir essas aulas. Então, isso é viável, na verdade, como é obrigatório para o estudante, isso deve ser feito, tá? O estudante precisa acompanhar as aulas do centro de mídias e também realizar as tarefas que serão apresentadas ao final de cada aula. Então, o centro de mídias, como que eu faço para baixar e instalar o aplicativo? Então, o aplicativo eu consigo encontrá-lo tanto na Play Store, na loja do Android,
quanto na App Store do iOS, tá? Então ele funciona tanto no Android quanto no iPhone. É só procurar Centro de Mídias SP, ou então só como CMSP, que o seu celular ele já vai encontrar esse aplicativo na sua loja online ali. Como eu faço para logar? Depois que eu baixei o aplicativo, cliquei em instalar, ele instalou direitinho, para poder fazer o login pela primeira vez. Você vai abrir o aplicativo, ele vai aparecer essa tela aqui de início. Primeiro ele pergunta se você é servidor da educação ou se você é estudante. Né? Você vai selecionar, por exemplo, o aluno, ele clica lá como aluno, coloca o RA dele, o dígito do RA e a senha. É a mesma senha que ele utiliza para poder acessar a sede, o boletim dele, tá? Então, é a mesma coisa. O professor, ele entra, digita o RG com o dígito e a sua senha. Também é a mesma senha utilizada para a sede, é a mesma do centro de mídias, é a mesma dos e-mails institucionais. Então, como utilizar os dados patrocinados? Quando você instala o aplicativo e você abre ele pela primeira vez, ele aparece esta solicitação de conexão para vocês. O que seria essa conexão? Ele instala o VPN da Secretaria da Educação de São Paulo. Então, através desse VPN, que a Secretaria consegue patrocinar os dados quando você utiliza o aplicativo do Centro de Mídias. Então, você tem que autorizar esse VPN, você clica ali em OK e deixa com que ele instale esse VPN para que todas as vezes que você acessar o seu aplicativo e você não tenha uma conexão Wi-Fi, esteja usando os dados móveis, o seu aplicativo passa a ter os dados patrocinados e você consegue acessar sem gastar nenhum dado do seu plano. Como logar na versão web? A versão web do aplicativo é o cmsp.ip.tv. Através desse site, nós conseguimos acessar essa versão web. Aqui, ela é praticamente a mesma coisa da versão do celular, porém, quando a gente vai entrar pela primeira vez, pergunta se você é professor, né, servidor, né, do Estado ou aluno. Você vai clicar na opção desejada ali. E aqui, o que muda? O estudante, ele digita o RA e seu dígito. E aqui no lugar da senha, ele pede o código de acesso. Onde eu encontro esse código de acesso? Dentro do aplicativo do CMSP instalado no celular. Você vai clicar naquele desenho de menu que tem no canto superior esquerdo e ali aparece Acesso CMSP Web. Clicando ali, ele traz para a gente, como essa primeira telinha aqui, um código de acesso. Esse código de acesso, ele não é infinito, né? Ele se altera. O meu mesmo, por exemplo, eu sempre utilizo o CMSP Web, já se alterou umas 3 vezes. Então, alguma vez que eu tentei acessar o centro de mídias não estava indo, eu verifiquei o meu aplicativo no celular e vi que esse código tinha sido alterado. Como eu deixo salvo no meu computador, por isso que eu não consegui entrar. Aí eu fui e alterei esse código. Então, é sempre bom ficar verificando se o código foi alterado ou não. Caso, né, o seu centro de mídias web não entre, é bom verificar esse código para ter certeza se não é esse o problema, tá? Então, o aluno, ele coloca o RA e o código gerado no celular dele, e o professor, a mesma coisa, porém, coloca o RG e o código gerado no celular, e já consegue ter acesso ao centro de mídias web. Ele funciona da mesma forma que o aplicativo do celular, ele possui os mesmos canais, os mesmos botões, até o formato, os símbolos dos botões são todos idênticos, tá? Como acessar o canal do ano e série? Então, basta o aluno, né, o estudante, clicar no canal dele. O estudante, normalmente, no centro de mídias dele, apresenta 2 canais. Um, que é o canal geral, no qual ele tem as aulas do centro de mídias, né? E tem um outro canal, que é o canal da turma dele. Então, é o canal da turma da escola, onde o professor também consegue acessar, consegue ministrar aulas ali ao vivo para os estudantes. Então, e eles conseguem também conversar no chat ali, tanto com o professor quanto com os demais estudantes daquela turma. Para o professor acessar o canal, basta ele ir na seção de canais. Na verdade, quando você entra no aplicativo, ele já entra nessa seção com os canais.
Só selecionar o canal desejado, clicar sobre ele que você já consegue acesso. Como acessar o chat das turmas? Então, o chat das turmas, a gente tem que ir ali na parte inferior do aplicativo, ele tem os botões de canais, turmas, conversas. Basta clicar no canal de turmas, ok? Vai entrar direto na turma que o professor ministra a aula. Ele vai poder escolher as turmas do mesmo jeito como nos canais, tá? Aparecem as turmas, o professor vai na turma que ele quer conversar ali com os estudantes ou ministrar uma aula, que ele consegue acesso desta forma. E o estudante, né, como eu disse, ele tem apenas dois canais, um é o canal geral, o outro é o canal da turma. Então basta ele clicar no canal da sua turma e ele consegue acesso a este canal e conversar com seus amigos e também com o professor. Como realizar transmissões dentro do chat das turmas? Isso é uma coisa que teve bastante dúvidas, o pessoal perguntou bastante, mas é muito simples, tá? Acho legal vocês fazerem os testes sempre aí com demais professores, ou se a escola possui o Proatec, peça para o Proatec ajudar vocês a fazerem os testes de como fazer as transmissões ao vivo. Como trata a resolução que eu trouxe para vocês logo no início dessa TPC, né? O professor precisa ministrar aulas pelo centro de mídias, tá? Tudo isso é computado, tudo isso fica guardado, então é interessante que o professor ministre aulas ali e os alunos também, né, tenham acesso e tenham aulas ao vivo ali. O que é legal agora, as escolas receberam, né, estão recebendo, algumas escolas já receberam, outras não, mas já estão recebendo o kit do centro de mídias para poder formar uma sala do centro de mídias, a TV com a tela touch. Então, o professor consegue, ao mesmo tempo que estiverem com alguns alunos na escola, na sala de aula ali, ministrar aula para aqueles alunos que estão presentes e usando a tela touch com a câmera desse kit do centro de mídias, transmitir essas aulas ao vivo para os alunos que estão de forma remota. Então, ele consegue fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Isso é bem legal. Então, para o professor conseguir fazer essas transmissões, o que ele vai fazer? Dentro lá do chat da turma, no qual ele quer ministrar essa aula, no qual ele quer fazer essa transmissão, ele vai clicar ali no cantinho direito, que tem um hominho com uma câmera. Basta clicar no próximo, isso, exatamente, tem um hominho com uma câmera aí, ele é azulzinho ali. Basta clicar ali que o seu celular já vai te dar a opção de transmissão, tá? Tanto o celular quanto o centro de mídias web. Se o professor estiver utilizando o notebook ou computador, que tiver com câmera, tudo direitinho, ele também consegue fazer a transmissão pelo centro de mídias web. Eu, para falar a verdade, particularmente prefiro o centro de mídias na versão web, para poder fazer esse tipo de transmissão, porque lá a gente consegue compartilhar os arquivos de forma mais fácil e também consegue mostrar exatamente o que a gente precisa, tá? Então aí, ele tem essas telinhas aí, o centro de mídias, aparece os canais para ele direitinho. Ele vai, clica em turmas, ali no menu inferior, tá? Clica em turmas, escolhe a turma no qual ele quer fazer essa transmissão ao vivo. E dentro da turma, ele vai clicar, por exemplo, ali o sexto ano, ele vai clicar naquele homenzinho com a câmera na mão. Basta clicar ali que vai aparecer essa tela para gente. Essa tela, ela mostra um tempo de aula que ainda falta para videoconferência. Isso, não se preocupe em estar com esse tempo, porque é de acordo com carga horária, o horário que está definido pela escola, esse tipo de coisa, tá? Basta clicar ali embaixo em iniciar, aí o aplicativo pergunta para você se você permite, né, se você libera a sua câmera, permite que ele utilize. Ele fala ali que tire fotos ou grave vídeos, mas no caso é só para poder fazer o uso da sua imagem através da sua câmera. Basta permitir ali e depois ele pergunta se você permite a gravação e a liberação do seu áudio. Então você permite ali e o centro de mídias ele libera a sua imagem e já o seu áudio para os alunos. Então, ali, já dentro da gravação, fazendo a transmissão, aparece ali no topo, né, que está ao vivo.
Então, o professor tem aquele controle daquele horarinho que aparece ali para ele embaixo, tá? E ele consegue mostrar dados do seu celular, tá? Por exemplo, tenho uma apresentação e quero apresentar também para os estudantes, um PPT, por exemplo, um arquivo de PowerPoint, eu quero mostrar para os meus estudantes. Então, clicando ali, ó, vai aparecer as opções de configuração e você pode clicar em tela, para que o seu celular ele consiga mostrar a sua tela para os alunos. Ele aparece também uma permissão de sobreposição, né? Porque ele vai sobrepor a sua imagem, vai parar de aparecer a sua imagem, a sua câmera não vai aparecer mais, e vai aparecer a tela do seu celular, tá? Eu acho mais viável quando for fazer esse tipo de coisa no meio de uma transmissão, por exemplo, o professor tem um arquivo para mostrar para os alunos, ou tem uma aula preparada no PowerPoint, esse tipo de coisa, é mais interessante utilizar a versão web, porque na versão web a gente consegue escolher exatamente o que a gente quer mostrar. Aqui, no aplicativo do celular, ele libera a sua tela. Então, tudo que tiver aberto no seu celular e você, às vezes, vai mexendo assim, vai aparecer tudo. Então, às vezes, está com alguma coisa aberta que não pode mostrar, né, que não pode aparecer, é interessante utilizar a versão web por conta dessa segurança, tá? Então, ali em cima, ali, ó, basta clicar lá em cima naquele celularzinho com a engrenagemzinha, que seria as configurações, ele vai abrir essa tela de opções, você clica ali embaixo em tela, para ele poder liberar a sua tela, vai aparecer a permissão de sobreposição de tela, basta clicar ali do lado, ativar a sobreposição, que a tela do seu celular já vai estar aparecendo para os estudantes. Aí ele mostra o recadinho, que vai capturar a sua tela direitinho, só clicar em iniciar agora, e a sua tela, ali naquelas opções, aparece para gente que agora a sua tela está ativa, fica ali em azulzinho, e o seu vídeo, que seria a sua câmera, não. Então ele desativa a sua câmera e mostra só a tela do seu celular. Então, todos os aplicativos que você abrir no seu celular nesse momento irão aparecer para os estudantes. Então, é legal a gente não abrir, por exemplo, o WhatsApp, esse tipo de coisa, durante uma transmissão de aulas. Por isso que eu até comentei que, utilizando a versão do Centro de Mídias Web, a gente tem um pouco mais de segurança quanto a isso, tá? Para não expor dados e coisas que não teria necessidade ali no momento da aula. Na versão web do aplicativo, a gente também consegue fazer a transmissão, como eu falei para vocês, e também consegue compartilhar a tela com os estudantes. Para fazer a transmissão também é a mesma coisa, tá? A gente clica ali em cima no hominho com a câmera, ele aparece ali um aviso, né? Você deseja iniciar sua transmissão, você clica em confirmar e na sua tela já aparece a sua transmissão, tá? Aqui também a gente tem a opção de transmitir a tela, como eu falei para vocês, transmitir uma apresentação, por exemplo. Você vai clicar na engrenagem, que fica ali no canto superior direito, e tem a opçãozinha ali, a terceira opção, por exemplo, compartilhar tela. Clicando em compartilhar a tela, ele aparece para você essa telinha aqui. Essa telinha, ela é bem importante a gente prestar bem atenção na hora de fazer a transmissão, tá? Tem a opção ali em cima de tela inteira, janela do aplicativo ou guia do Chrome, por exemplo. O que seria isso? A tela inteira, ele transmite qualquer coisa que você estiver mexendo no seu computador. É a mesma coisa do que lá no celular, como eu falei para vocês. Ele libera a tela do seu computador. Então, o que você estiver fazendo no computador, ficar trocando de aplicativos, qualquer coisa que você faça, será transmitido. Se você coloca janela do aplicativo, então, por exemplo, está com um PowerPoint, eu quero mostrar uma apresentação para os alunos, ou então um documento do Word. Eu clico ali em janela do aplicativo e clico no aplicativo que eu quero demonstrar. Então, o centro de mídias, ele vai mostrar só aquela tela. Mesmo que você mexa em outras coisas, é só aquela tela que está sendo apresentada. E o que é legal também aqui, que traz para a gente a opção de guia do Chrome. Se você utiliza o navegador, né, o Google Chrome, você pode
colocar apenas guia do Chrome. Por exemplo, eu tenho um vídeo no YouTube que eu acho interessante mostrar na minha aula, quero que os alunos vejam pelo menos uma parte desse vídeo, quero mostrar para eles. Então, você pode deixar o vídeo aberto no seu Chrome, clica ali em guia do Chrome, seleciona a janela que você quer mostrar para os alunos e compartilha somente aquilo com os seus estudantes. Como funciona o sistema de tarefas? Então, o sistema de tarefas, quando o estudante está tendo a sua aula lá pelo centro de mídias, aquela aula que eu falei para vocês que é importante que nós possamos orientar os estudantes a assistirem, né? Eles precisam acompanhar essas aulas do centro de mídias. Então, dentro dessa aula, quando ele está assistindo a aula, ao final da aula, são postadas as tarefas, tá? São questões de múltiplas escolhas, bem simples. O estudante ele responde na hora, e na hora já aparece para ele se ele acertou ou se errou. Se ele acertou, fica na cor verde, se ele errou, fica na cor vermelha. Então, o estudante tem a noção já se ele acertou ou não aquela tarefa ali. Dentro da turma, ele pode clicar naquela pranchetinha, ele vai ter acesso às tarefas dele. Então, aparece em minhas tarefas todas as tarefas que ele tem em aberto ainda, ou seja, as tarefas que ele ainda não realizou, tá? E tem ao lado ali tarefas entregues. Então, aparece todas as tarefas que ele já realizou, que ele já terminou, já foi enviada. Então, aparece como tarefas entregues. Como verificar se o aluno realizou as atividades do centro de mídias? Então, o professor ele consegue ter acesso a esse relatório, tá? Ele não tem acesso a visualizar a tarefa inteira, como o aluno fez, quais eram as perguntas, esse tipo de coisa. Porém, ele tem acesso ao relatório através da sede. O professor entra no seu usuário da sede, no menu lateral, ele acessa o centro de mídias e consegue acessar o relatório de atividades. A tela inicial é essa daqui. No próximo slide, vou mostrar para vocês ela um pouquinho mais aproximada, acho que é mais fácil de visualizar. Aqui está a tela um pouco mais aproximada, então aparece o nome da escola, aparece o turno, o período, a série, a disciplina que o professor vai acessar, e você consegue ter ali o relatório do estudante, né, da turma toda ou do estudante, especificamente. Ele aparece em dois gráficos diferentes, tá? Os estudantes, como que eles realizaram a tarefa, quantos ainda faltam para realizar e qual atividade a maioria já realizou ou não. Então, o professor ele consegue ter esse controle também. Ele consegue verificar aluno por aluno, tá? Tem uma legendinha ali embaixo. Por exemplo, a aluna ali, a terceira aluna Beatriz, ela realizou todas as tarefas, portanto, a bolinha dela está verde. Ela realizou 9 tarefas de 9 tarefas que tinham. Também tem uma bolinha amarela, que é para os estudantes que realizaram algumas tarefas, porém, não realizaram todas. Então, fica a bolinha amarela. Eles realizaram parte delas, né? E também tem a bolinha vermelha, que são para estudantes que têm muitas tarefas que não estão concluídas ainda. Esse estudante fez muito poucas tarefas, então aparece para a gente em vermelho. Aqui é um relatório, ele é específico daquele estudante, então você pode verificar aluno por aluno, né, estudante por estudante, se ele realizou ou não, quais atividades ele realizou, quantas ele realizou, quantas ainda faltam para ele realizar. Então, você tem acesso a todas essas informações. Eu acho que eu tenho a telinha um pouco mais aproximada. Essa próxima tela é essa, então aparece o nome da estudante, ali aparece a bolinha em amarelo embaixo do nome dela, que falta para ela concluir uma tarefa ainda. Se ela tivesse concluído todas, estaria a bolinha vermelha, a bolinha, desculpa, verde, tá? Ou se tivesse concluído alguma só, estaria a bolinha vermelha. Embaixo ali eu tenho o gráfico que mostra que falta só algumas atividades, ele mostra tudo direitinho, para a gente ter acesso a essa visão geral do estudante, tá? Aqui embaixo, ele mostra qual que é a atividade que ela não concluiu ainda. Então, as demais atividades ela já concluiu, está em verde, e a atividade 19, por exemplo, é uma atividade que não foi concluída.
quais os canais disponíveis no centro de mídias? Então, desculpa, perdão. Os canais que eu tenho disponíveis são exatamente de acordo com o perfil de cada um. Os alunos, por exemplo, os canais que eles têm disponíveis é apenas o canal geral, onde ele assiste às aulas, e o canal das turmas dele. Das turmas não, desculpa, da turma. Então, é a turma dele da escola, onde ele conversa com os amigos dele e também com o professor ali. E é neste canal que o professor faz a transmissão das aulas ao vivo. Os professores têm os canais das turmas no qual eles lecionam e também alguns canais como formação de professores, alguns canais específicos para este servidor, tá? E também tem os servidores da educação, que é o pessoal da diretoria de ensino, os PCNP, supervisores, dirigente, também o pessoal da gestão da escola, né? Então, cada um, de acordo com o seu papel ali, tem os canais específicos para cada um, tá? Então, o aluno não consegue acessar um canal do professor e o professor também, ele só acessa o canal do aluno de acordo com a turma que ele tem. Então, é tudo separadinho, de acordo com o seu papel mesmo. Como acessar o repositório? O repositório, ele é bem importante. Eu comentei com vocês no começo, no caso de montar, elaborar um roteiro, por exemplo, de atividade para os alunos. E você quer comentar uma aula que teve no Centro de Mídias há, sei lá, 2 meses atrás. Foi uma aula muito interessante, trata do assunto que eu estou tratando agora, trata da habilidade que eu estou trabalhando agora, então eu quero que os alunos assistam essa aula. Novamente, né, caso eles já tenham assistido, não sei, para poder verificar o que aconteceu e realizar o roteiro que eu preparei para eles. Então, o aluno, ele pode acessar o repositório, o professor também, claro, né, para ele poder elaborar esse roteiro, ele tem que acessar o repositório, ele consegue encontrar as aulas que já passaram. O centro de mídias, normalmente, as aulas que acontecem hoje, depois de 24 horas, no máximo 48 horas, as aulas já estão no repositório. Então, se a aula aconteceu hoje, no máximo, daqui a 2 dias, as aulas já estão no repositório. Tá? Então, o professor consegue acessar ali, tanto o professor quanto o aluno. O que é legal, por exemplo, o professor acessa a aula antes, consegue baixar o link dessa aula, né, copiar o link dessa aula, e, por exemplo, se for elaborar um roteiro para esse estudante, pode colocar o link no roteiro, no qual o estudante consegue ter acesso. Tá? Também temos como acessar o conteúdo integrado. O conteúdo integrado, ele é muito legal. Quero que vocês até depois, com um tempinho, verifiquem o conteúdo integrado, tá? Eles são muito bons. Os professores do Centro de Mídia estão elaborando esses conteúdos. Você coloca ali no assunto conteúdo integrado, também dentro do repositório, tá? Da mesma forma, você consegue acessar. Coloca conteúdo integrado, coloca a sua disciplina, né, o componente curricular, o ano série, que você encontra aulas, né, daquele conteúdo, daquela série, que você pode passar para que os alunos assistam. Dentro desse conteúdo integrado, nós temos estes materiais. É o vídeo da aula, que normalmente é um vídeo de 20 minutos, em torno, né, de 20 minutos. É um vídeo, uma aula bem rápida, tá? Porém, nessas aulas tem atividades também. Então, o professor ali, nesse vídeo, ele explica o que o professor em sala de aula deve fazer. Se você estiver na escola, né, e estiver passando isso para os estudantes, ou se você tiver também colocado no seu roteiro de atividades, você pode orientar o estudante a fazer dessa forma. Então, você consegue acessar o vídeo da aula, você consegue acessar os arquivos anexos, que é o roteiro dessa aula. Nesse roteiro, o professor ele coloca passo a passo tudo o que foi feito nessa aula, slide por slide, tá? Então, vem tudo, toda a orientação da aula ali, completa. E também tem o PPT utilizado nessa aula. Tá? E tudo isso daí é liberado, então vocês podem acessar lá. Por exemplo, lá gostei dessa aula, mas eu não quero passar o vídeo, eu não quero utilizar esse roteiro. Eu gostei do PPT, eu quero utilizar ele na minha aula. Então você pode baixar o PPT, você pode utilizar da forma que você achar melhor, ou você pode utilizar esse roteiro de como eles fizeram para você dar uma aula daquela forma, daquele formato, tá? E também o vídeo, por exemplo, quando chega na hora da atividade, o vídeo fala, vamos parar 3 minutinhos para a realização dessa atividade.
Aí o professor vai, pausa o vídeo, se estiver em sala de aula, né, o estudante realiza ali na hora a atividade, depois continua o vídeo novamente. Então, tem todas essas opções. O que é legal também, que eu já havia comentado em algumas reuniões passadas, que os professores, por exemplo, eventuais que estão na escola, eles podem, ou se o professor, né, da sala está ali, deixe um conteúdo, por exemplo, encontre lá uma aula nos conteúdos integrados, que acha interessante passar por estudante, o professor eventual que estiver ali na aula dele pode simplesmente entrar nesse conteúdo integrado, passar essa aula para os estudantes, já tem as atividades, tem tudo completinho, só seguir esse roteiro e, por exemplo, o professor chega numa próxima aula, né, numa aula posterior, e consegue fazer, por exemplo, a correção das atividades que foram passadas nessa aula de conteúdo integrado. Então, pode ser usado desta forma também. Como que eu acesso? O que eu estava mostrando para vocês ali na telinha era através do site do Centro de Mídias. É só pesquisar no Google Centro de Mídias da Educação de São Paulo, vocês vão achar o site, tá? Ali dentro do site tem o repositório, tem a programação, tem tudo direitinho. E dentro do nosso aplicativo lá no celular, ali no menu inferior, eu tenho do lado direito o último botão que é Outros. Nesse último botão, ele traz mais 3 botões dentro dele. O primeiro é o botão do repositório. Clicando ali no botão do repositório, você consegue acessar tanto as aulas que já foram dadas pelo Centro de Mídias, quanto os conteúdos, o conteúdo integrado, tá? Também tem um link ali que vai para o site do Centro de Mídias, e embaixo nós temos o Google Classroom. Lembrando que todos esses acessos que são feitos dentro do aplicativo do Centro de Mídia, se o Google Classroom for acessado pelo aplicativo do Centro de Mídia, ele também tem os dados patrocinados. Então, quando for acessar o repositório, se acessar aqui dentro do aplicativo, os dados também serão patrocinados. Então, o aluno vai ter acesso àquele conteúdo também com os dados patrocinados, tá? Basta selecionar ali o ano, série, o componente curricular, né, a disciplina, a habilidade que o professor quer e consegue encontrar esses vídeos facilmente. Então, esse conteúdo integrado, na visão do professor, você consegue utilizar a aula da forma que você acha melhor, como eu comentei. Pode utilizar na íntegra todos os materiais, você pode usar só a parte teórica, só os exemplos de exercícios, só as atividades, do jeito que você achar melhor. Está tudo ali liberado para você. Agora nós temos um pouquinho sobre a programação. No Centro de Mídias, normalmente a programação da próxima semana de aulas é feito entre quinta e sexta-feira, tá? Então, por exemplo, nesta semana, nas quinta ou sexta-feira, já vai ter a programação da próxima semana. Então, isso é legal para que o professor consiga se programar. Como eu disse, incentivar os estudantes a assistirem aquelas aulas, então ele consegue saber qual aula será trabalhada, qual habilidade, vem tudo certinho na programação. Pelo site do Centro de Mídias, tá? Centro de Mídias sp.educacau.sp.gov.br. Esse é o site que nós encontramos a programação. Então, no canto superior lá da programação, nós encontramos, ou melhor, do site, né, do Centro de Mídias, nós encontramos também ali, o primeiro acesso é Centro de Mídias, materiais de orientação, conteúdos integrados, repositório, e a programação vem ao final, tá? Ali eu deixei marcado para vocês materiais de orientação, porque ali também tem alguns documentos informativos, mostra para vocês, você consegue acessar e verificar se na sua cidade, na TV, se passa a aula que você está interessado ali no momento, em qual canal que passa. Então, você tem todas essas informações, é bem legal você acessar isso também, tá? Então, a programação, como que ela funciona, né? São 3 aulas diárias, como eu já havia comentado, são 3 aulas para cada ano série, tá? Esse foi um formato que o Centro de Mídias encontrou que ficaria melhor, mais proporcional ao da matriz, tá? Da rede física, até porque por conta do tempo que nós temos, né? Do horário das aulas durante o dia, conseguiu ser dividido dessa forma, tá?
Então, por exemplo, ali eu tenho aulas do ensino fundamental dos anos iniciais, são aulas semanais, 5 aulas de língua portuguesa, 5 de matemática, uma de história, uma de geografia, uma de ciência, uma de educação física e uma de arte. Então, é separadinho dessa forma. O cronograma semanal de aulas, como que funciona? Como eu disse para vocês, sempre na semana anterior, né, na semana antes dessa programação, na quinta ou na sexta-feira, ela é postada no site. Então, se o professor for lá acessar o site do Centro de Mídias, dentro de programação, ele consegue verificar quais serão as aulas da próxima semana. Você consegue ver o título da aula, consegue ver a habilidade que está sendo trabalhada, você consegue ter acesso a todas essas informações, tá? Você pode entrar por esse site que eu trouxe aqui embaixo, ou então dentro do site, na página principal, lá no canto superior direito, como eu mostrei no slide anterior, você clica em programação e você já consegue ter acesso a essas informações. Então, e a gente tem que prestar bastante atenção também, porque pode sofrer ajustes, tá? Por exemplo, postaram na quinta-feira a programação, porém, é, aconteceu algum problema com a aula, não vai dar certo apresentar aquela semana, tudo. É bom a gente verificar sempre, mesmo durante a programação, durante a semana que nós estamos verificando essa programação, a gente pode verificar sempre se teve algum ajuste ou não, alguma alteração, tá? Isso é importante. Então, aqui, lá em programação, nós temos duas visões. Tem as visões dos alunos, né? Ele consegue verificar a programação da semana toda, segunda-feira, terça, quarta, quinta e sexta. Ele verifica ali, durante a série dele, né? Qual que é o ano série dele, qual o horário das aulas, onde ela vai ser exibida, se é somente no aplicativo, se vai passar na TV Universo, na TV Cultura, de acordo com a programação e com a cidade que ele está também, né? E o professor, ele tem acesso também à programação semanal. Aqui eu trouxe um print, ele é bem antigo, na verdade, de janeiro, porém, com esse print, a gente consegue verificar mais ou menos como funciona. Então, o professor, ele tem acesso à programação da próxima semana, ele verifica o ano, série, a disciplina, o tempo que vai ter, o horário dessa aula, qual que é o título da aula, a habilidade que está sendo trabalhada, e também tem um link de repositório já. Tá? Esse link, se você clicar antes dessa aula, ele não vai abrir. Tá? Depois que a aula já passou, como eu disse para vocês, 24 a 48 horas depois que a aula foi exibida, ela já entra no repositório. Então, esse link que aparece ali para a gente é o link do repositório. Então, se você está fazendo o seu roteiro, acha interessante aquela aula, quer que o aluno assista aquela aula. Se o aluno não consegue, na verdade, assistir aquela aula no tempo da aula, no tempo real dela, ao vivo, com esse link ele consegue acessar através do repositório, também consegue fazer a tarefa, né, posteriormente, e fazer as atividades de acordo com o roteiro que o professor preparou. Então, as aulas elas são preparadas de acordo com as habilidades do currículo, tá? As equipes elas separam os materiais e preparam as aulas de acordo com as habilidades do currículo. As aulas são feitas de acordo com aulas que a gente consegue fazer, né, de forma virtual. Por exemplo, algumas aulas que precisam que os alunos se juntam em grupo, as habilidades que reúnem os alunos em grupo e façam coisas que não dá para fazer ao vivo. Essas aulas elas não entram no centro de mídias. Tá? Então, são só as aulas de habilidades que dá para ser trabalhado daquela forma. E o material didático utilizado nessas aulas também são os materiais que nós trabalhamos. Os professores recebem, né, os alunos também, o Aprender Sempre, o Currículo em Ação, São Paulo Faz Escola. Então, todos esses materiais que nós temos hoje na escola são esses materiais que são utilizados pelo Centro de Mídias para a elaboração das aulas. Então, agora, a PCNP Thaís Castro vai trazer para vocês um pouquinho sobre as plataformas educacionais. Bom, muito interessante, né? Todas as informações que o Fábio compartilhou com a gente. Vale lembrar, então, fazendo um link com o que aconteceu na semana passada nas nossas reuniões de N3 nas escolas, quando nós fizemos o levantamento da participação dos alunos em relação ao engajamento das aulas e tudo mais.
da dificuldade de acesso que alguns têm. Então, agora a gente consegue entender como o aplicativo do Centro de Mídias ele pode favorecer esse engajamento do aluno. Então, aqueles estudantes que estavam com dificuldade de acesso, né, em função dos dados móveis, vale lembrar que o aplicativo do Centro de Mídias ele permite uma diversidade de ações, né, como, por exemplo, a transmissão de aula online pelo próprio professor, o compartilhamento de material lá dentro do aplicativo para que ele não gaste os dados móveis dele. Então, talvez a partir da nossa reunião aqui de hoje, da nossa formação de hoje, dê para fazer a correção, né, dessas ações, né, a rota dessas ações, corrigir esses rumos para melhorar ainda mais a interação e engajamento dos alunos ao longo desse momento que a gente vive do ano letivo, nesse ensino híbrido, ok? Então, vamos ver aqui quais são as plataformas educacionais que a gente tem para auxiliar esses recursos que a gente já tem dentro do Centro de Mídias. Lembrando que essas plataformas, elas não têm os dados patrocinados, tá? Então, fica a critério do professor para conhecer e adaptar essas possibilidades dentro do seu processo de ensino e aprendizagem, dentro do seu plano de aula. Então, nós temos aí a primeira plataforma, que é uma parceira, tá, da Secretaria da Educação, que é o Mangarrai. Então, ela é uma plataforma de ensino da matemática, tá, e ela vem com esse perfil da gamificação. Então, é interessante porque ele vai apresentando alguns desafios ao longo desse processo, né, com quizzes interativos, inovadores, colaborativos, todas essas propostas que são apresentadas nessa plataforma, ela está alinhada com a BNCC e ainda oferece uma análise diagnóstica de desempenho dos estudantes em tempo real, tá, com um suporte de inteligência artificial pensada pela própria plataforma, estruturada dentro dessa plataforma. Então, se vocês quiserem saber um pouquinho mais, né, sobre como funciona essa plataforma, tem lá no canal no canal do YouTube do Centro de Mídias esse vídeo que foi apresentado em 10 de setembro, aprendendo a usar a plataforma Mangarrai. Temos também uma outra plataforma, que é o Dragon Learn. Ele vem nessa pegada de gamificação também, tá? Com cartões interativos, então sabe aqueles cards que tem algumas informações na frente e o verso ele tem as respostas ou as orientações, né? Então ele é mais ou menos nesse sentido e atende os componentes, né, de inglês e matemática, tá? E esse daqui ele é especificamente para o ensino fundamental. Lembrando que são plataformas parceiros, então a gente tem acesso, né, livre a essas plataformas, tá? E temos também um vídeo explicativo sobre como essa plataforma funciona e como o professor pode adequar o seu uso dentro do plano de aula proposto, e está disponível lá no canal do YouTube do Centro de Mídias, que foi apresentado no dia 24 de junho, tá? Temos também a plataforma Estude. A Estude, ela é mais voltada para um preparatório, então ela é com foco nos estudantes do ensino médio, tá? Ela reúne todas as disciplinas ali dentro. Temos incluso dentro dessa plataforma inglês, espanhol e uma área de atualidades. Ela ajuda os estudantes na preparação do Enem, de outros vestibulares, e também tem uma área específica para os estudantes com foco no estudo da medicina, tá? Então, vale a pena conhecer, né? Temos aí, uma plataforma que é paga, mas como ela é parceira da Secretaria da Educação, nós e os estudantes têm acesso livre à plataforma. Temos também disponível lá no canal do YouTube do Centro de Mídias um vídeo explicando como acessar, como liberar esse acesso ilimitado sem que seja pago, ok? No site do Centro de Mídias, que o Fábio nos apresentou há pouco, existem alguns documentos, né, norteadores ali que nos orientam
sobre as funcionalidades, né, as possibilidades que o aplicativo oferece, bem como as funcionalidades das plataformas parceiras. Então, vale a pena acessar esse documento para conhecer um pouquinho mais de outras plataformas que são apresentadas ali, tá, em parceria com a Secretaria de Educação, para adequar o seu uso dentro do seu plano de aula, certo? Temos uma outra plataforma muito interessante também, que é o Kahoot, que ela é uma plataforma que permite a criação de questionários, permite pesquisa, os quizzes, né? Então, as crianças gostam de jogar e tudo mais, então a gente consegue fazer uso dessa ferramenta para criar uma interação maior com os nossos alunos, com os nossos estudantes, tá? E isso pode ser adequado para qualquer componente curricular, certo? Temos também um tutorial, um vídeo tutorial sobre como usar o Kahoot de forma interativa para essas aulas remotas. Outra plataforma que nós temos é o Padlet, que ele é um mural online interativo, dinâmico, né? Então, conforme as informações vão sendo inseridas ali, ela vai sendo registrada simultaneamente, tá? Então, é interessante para quando você for sugerir, por exemplo, uma pesquisa em grupo, né, uma atividade em grupo para tornar mais dinâmico. Os coordenadores de vocês têm usado muito o Padlet para fazer a apresentação das ações do MMR, né? Então, aquele quadro do Gestão à Vista está sendo também construído dentro do Padlet, tá? Então, temos lá no canal do YouTube do Centro de Mídias um vídeo explicando como pode ser utilizado essa ferramenta, tá? Esse vídeo foi apresentado no dia 3 de março. E temos o Canva, que é uma ferramenta que foi apresentada mais recentemente lá no Centro de Mídias. É uma plataforma muito interessante, principalmente para os professores que querem criar infográficos ou materiais para mídia social, pôster, apresentações de PowerPoint mais dinâmicas, né? Então, essa plataforma ela permite essa criação de diferentes designs gráficos para tornar a aula mais interativa e chamar a atenção dos nossos alunos, né? E permitir que esses alunos despertem o maior interesse, digamos assim, né? Então, a gente consegue criar diferentes templates, a plataforma ela apresenta já alguns recursos prontos, algumas ideias interessantes, a gente vai ver um pouquinho mais sobre ela mais para frente, tá? Então, lá no canal do Centro de Mídias, no YouTube, nós temos também esse vídeo tutorial que foi apresentado. Por que é interessante visitar essa apresentação que já aconteceu? Porque para o acesso do Canva, nós temos dois tipos de assinatura, digamos assim. É uma ferramenta para nós aqui gratuita, né? Para nós da Secretaria de Educação. Nós temos o Canva normal e o Canva Edu. Então, Edu não, mas o Education, né? Então, é direcionado para os profissionais da educação. Então, quando a gente faz o acesso com o nosso e-mail institucional, nós temos acesso a essas ferramentas que são direcionadas para a educação. Então, já tem alguns modelos prontos de apresentação, de infográfico, e aí a gente consegue buscar por temas, ok? Temos uma outra plataforma muito legal, que é a Powtoon, que é um site que permite a criação de apresentações em formas de slide e vídeos animados. Você vai encontrar várias ferramentas, né, que vão poder auxiliar aí na estruturação dessa apresentação, tá? E para saber um pouquinho mais, tem também esse vídeo tutorial, tá? Depois no material que fica disponível no nosso site, depois que acontece a nossa TPC, tem um materialzinho disponível lá para vocês em PDF e todos esses links estarão lá para vocês terem fácil acesso, tá? E temos aqui, né, nem todas esses aplicativos e essas plataformas que estão sendo apresentadas, elas são parceiras da Secretaria de Educação,
mas são algumas ferramentas que podem auxiliar o nosso trabalho nesse momento remoto. Então, temos aqui algumas em azul, né, que estão representando aí criação de conteúdo e comunicação. Temos essas em verdinho, que vão nos auxiliar no processo de avaliação de aprendizagem dos alunos. Temos essas ferramentas em amarelo, que vão nos auxiliar na questão da organização e de quadro. Então, por exemplo, você gosta de dar uma aula mais dinâmica, que você precisa e você sente falta do quadro branco, essas são algumas ferramentas que podem te auxiliar nesse momento, tá? Essas em laranja são algumas ferramentas de gestão de conteúdo e as rosinhas, né, as de conteúdo educativo. Temos, por exemplo, aqui no de conteúdo educativo, podcast, né? Para quem é da área de ciências da natureza, temos aí um canal muito legal, que é o 20 Mil Léguas, que são algumas garotas que gostam de literatura, mas que contam toda a história do Darwin, todo o processo dele de criação da teoria da evolução, de uma forma mais literária, digamos assim, né? Então, envolve toda a questão da linguagem com alguns temas específicos de ciências da natureza. Então, vale a pena dar um Google, buscar 20 Mil Léguas, podcast, que você vai encontrar o canal em algumas plataformas que apresentam podcast, tá? Por exemplo, o Spotify, né? Temos aí o YouTube, que já é mais conhecido, que a gente consegue encontrar alguns vídeos interessantes a partir dos temas que a gente busca. Lembrando também que dentro do YouTube nós temos o YouTube Edu, que ele fica mais específico para conteúdos educacionais, tá? Então vale a pena dar uma olhadinha. O Google Scholar, que é direcionado para buscas de conteúdos acadêmicos, né? O TED, que é uma plataforma muito legal de palestras, de vídeos motivacionais, enfim, a gente consegue adaptar esses vídeos que tem ali dentro para aquela intenção que a gente tem, né, para uma aula específica. Então, por exemplo, se a gente for para os coordenadores que estão acompanhando a nossa TPC de hoje, se a gente for pensar em alguma TPC, qualquer coisa do tipo, eu posso buscar alguns vídeos ali dentro para fazer essa introdução, para fazer essa sensibilização da minha equipe para, então, dar início às formações durante a TPC, tá? É bem interessante, vale a pena dar uma pesquisadinha. Então, para a gente entender como funciona tudo isso, eu vou apresentar aqui para vocês algumas possibilidades. Então, vamos lá. Temos uma plataforma que é chamada Prezi, tá? Então, o Prezi, eu estou logada aqui na minha conta, tá? Então, aqui meu nominho e tal. Tenho aqui algumas apresentações que foram criadas ao longo, né, do tempo que eu criei essa continha aqui. E ele é similar ao PowerPoint, mas ele é mais dinâmico, tá? Então, só para vocês entenderem, isso daqui foi um material que eu criei lá em 2016, mas só para vocês entenderem como que ele se apresenta, né? Ele é bem legalzinho. Então, eu tenho uma visão geral daquele conteúdo que eu criei e ele vai dando zoom nos temas ao longo dos cliques. Então, isso torna a minha apresentação mais dinâmica, mais interativa, né? Eu tenho uma participação do público, digamos assim, maior, né? Ele vai ter mais interesse quando eu gero essas mudanças de cenário, tá? Então, essa é uma possibilidade. Temos aqui uma outra possibilidade, que é o ponto 1. Então, ele cria, vamos ver aqui um exemplo. Ele cria alguns vídeos, tá? Então, você só insere algumas informações
vejam que ele tem áudio e tudo mais, então você só insere as suas informações aqui, o seu texto, pode fazer troca de imagem, de algum ícone, qualquer coisa, mas ele já vem semi-pronto, digamos assim, tá? Então isso também possibilita uma apresentação mais dinâmica e mais interativa. É bem interessante. E você pode ir mudando os recursos que são colocados, as figuras, os logos, enfim, você vai escolhendo aí a partir do seu interesse, tá? O Kahoot, que foi apresentado, né? Então, o Kahoot, ele tem uma coisa interessante. Ele é uma plataforma toda em inglês, e aí, como é que eu faço? Poxa, eu não tenho, né, facilidade com a língua, não consigo me situar aqui dentro, o que eu faço? Aqui no Google, no Google Chrome, você tem essa opçãozinha aqui em cima, que você consegue traduzir automaticamente a página para a língua portuguesa. Então, você acaba tendo acesso a todas as informações que estão ali, né, mais facilmente, tá? Então, aqui eu tenho alguns rascunhos e tudo mais. É legal testar, montar, fazer, para ver como funciona e depois jogar com os seus alunos para ver qual é o feedback que eles dão, certo? Temos uma outra ferramenta aqui, que é o Trello. O Trello, ele já é mais organizacional. Então, vamos pensar assim, professores que gostam de agenda, que gostam de um planner, que gostam de tudo mais estruturadinho, o Trello permite isso. Então, eu tenho aqui, por exemplo, a minha pastinha de coordenação pedagógica. Dentro dessa pasta de coordenação pedagógica, eu tenho outras subpastas, né, com as informações que eu preciso para organizar. Então, por exemplo, o que eu sempre preciso alimentar ali com informações? Gestão de dados, agenda mensal, o plano de ação da minha equipe. Então, sobre o acolhimento, o que eu tenho? Alguns documentos sobre referente a essa ação de acolhimento. Ah, então sobre plano de ação, tem uma outra pasta aqui, plano de ação. Aí eu crio subpastas, né, sobre algumas coisas que eu quero conversar ali dentro desse tema. Acompanhamento de aula, então eu tenho aqui dentro dessa pastinha alguns materiais que vão me auxiliar nesse processo de acompanhamento de aula. Ah, eu estou me organizando para a TPC, então eu tenho aqui uma pastinha, tá vendo que elas se movimentam, então eu posso organizar da forma que eu, né, quiser. E aí dentro dessa pasta eu tenho lá alguns artigos para estudo para preparação de TPC, então eu tenho tudo bonitinho aqui. Aí eu tenho um livro que eu estava lendo, fazendo uma análise crítica e tudo mais. Deixei ele aqui guardadinho para eu poder ter acesso fácil. Alguns documentos orientadores que são extremamente importantes aqui nesse momento, né? Enquanto eu estava na função de PC, então o currículo e a matriz de avaliação, a compensação de ausência e ficha individual do aluno, que era uma coisa que, né, precisava a todo momento ter acesso para impressão e tudo mais. Então vocês podem pensar como essa ferramenta pode auxiliar a organização de vocês, certo? Temos essa outra ferramenta que é o MindMeister, que é possível você criar mapas mentais, tá? Então, eu tenho aqui os meus mapas mentais, só para vocês verem mais ou menos. Criei aqui um mapa mental sobre o reino animal. Ele está pequenininho aqui, né? Deixa eu aumentar só para vocês verem. Então, eu consigo criar alguns mapas, tá? Ai, só tem essa opção? Não, tem várias opções aqui dentro, tá? Então, vamos ver aqui. Eu consigo criar um novo, clicar aqui, criar um novo mapa mental ou um novo a partir do modelo. Então, eu tenho vários modelos possíveis aqui, tá?
Então, vamos ver esse brainstorm, como é que funciona. Então, tá vendo? Olha, ele vai aparecendo, eu vou colocando o título e conforme eu vou dando os cliques, ele vai gerando outras nuvenzinhas e eu posso mudar de cor, posso adicionar ícones e tudo mais. Tem uma outra ferramenta também que chama Notion, tá? O Notion, ele é como se fosse um planner pessoal, né? Mas ele é um planner digital, tá? Onde eu tenho a possibilidade de organizar as minhas ideias. Então, por exemplo, eu tenho aqui tenho uma agenda aqui, planejamento, né, de redes sociais. Então, alguns temas que eu quero ter estudos, algumas propostas, a minha lista de livros para serem lidos. Tenho lá e vou criando, e dentro de cada item desse eu vou fazendo as minhas anotações, né? Então, fica a critério, tá, de vocês de ver como essa ferramenta ela pode ser útil, tá? Ela também é toda em inglês, então é possível eu clicar aqui e fazer a tradução dela, tá, para o português. E logo que você acessa essa plataforma, ela tem esses vídeos que explicam algumas coisas básicas. Então, como eu crio uma página, como eu edito, né, e escrevo as informações que eu quero, como que eu começo a partir de um template já criado, como que eu crio, né, os meus dados a serem analisados. Então, por exemplo, eu tenho aqui uma planilha de hábitos, né? Então eu consigo ter essas informações mensalmente e dentro daquele mês eu tenho, vamos adequar aqui para a questão da educação. Então, assim, atividade 1, atividade 2, atividade 3, 4, 5 e 6. Né? Então, na sexta-feira, os alunos tinham que entregar essa atividade, tal dia entregar tal atividade, e você vai dando check para daí lá no final ele mostrar como está sendo o desempenho, né? Carinha feliz, bom desempenho, carinha triste, um desempenho ruim, certo? Temos aqui uma outra plataforma muito legal, que é a Khan Academy, acredito que a maioria de vocês já conheçam. A Khan Academy, ela apresenta trilhas de aprendizagem para matemática, ciências, português, né? E economia e finanças, ciências e engenharia, computação, tá? Todas elas alinhadas à BNCC. Por exemplo, aqui as ciências, né, dividida por ano, tá? Os alunos vão, então vamos clicar aqui em uma para vocês entenderem a dinâmica. Os alunos vão entrando e vão fazendo as atividades que vão aparecendo, essas trilhas, você como professor, você pode criar de acordo com a sua turma, tá? E direcionar esses aprendizados para a dificuldade que os seus alunos apresentam, enfim, as necessidades que eles apresentam, propriamente dita. E para entender um pouquinho mais sobre esse recurso, tem aqui, olha, Khan Academy para educadores. Então, você tem a formação inicial, tá, para ser feita, e ele vai mostrando para você como que essa ferramenta funciona, quais são as possibilidades existentes, como analisar os dados que eles oferecem, enfim, é só fazer a sua inscrição e começar as lições que eles apresentam. O legal daqui é que é todo gamificado. Então, conforme você vai fazendo essas atividades, você vai ganhando insígnias, vai ganhando botãozinhos e pontuações, tá? Nessa mesma linha de gamificação, tem a plataforma Duolingo, que é possível você aprender diversos idiomas. Então, você pode escolher aqui, no caso, a minha conta tá logada para o inglês. Então, você consegue aprender sobre a língua, tá? Fazendo atividades de escrita, de escuta e de conversação, de fala, tá?
Então, a cada meta atingida, você ganha moedinhas e insígnias, tá? E que vai fazendo você desbloquear algumas ligas, certo? Vai fazendo você ir crescendo dentro desse game, digamos assim, e conforme você vai crescendo, você vai melhorando as suas conquistas e aprendendo, vai aumentando o seu nível, tá? Então, só para vocês entenderem aqui como é que funciona. E é possível, então, usar esses aplicativos que eu estou mostrando para vocês, tanto na possibilidade da web, como no celular, baixando o aplicativo, certo? Outra ferramenta legal que a gente tem, que os alunos estão sempre lá, né, acessando e tudo, é o Instagram. Mas a gente pode usar o Instagram a nosso favor. Então, temos aqui, por exemplo, o canal do Ciência Interativa. Então, o Ciência Interativa é um perfil que eu sigo no Instagram, que ele oferece várias ferramentas e possibilidades para o professor, né? Então, ele apresenta, por exemplo, aqui, olha, Ciência Interativa 3D. Então, ele vai apresentar alguns recursos para poder usar, para poder desenvolver o tema de citologia. Aí temos aqui um outro post que fala sobre simulações de jogos, então, jogos específicos para o ensino de ciências. Mas, por exemplo, esse aqui em específico está em inglês, então olha aí a interdisciplinaridade possível, tá? Microscópio virtual, então ele explica onde você pode acessar, quais as possibilidades você tem, o que você pode visualizar, como você pode planejar essa aula. Então, o Instagram também é uma plataforma de aprendizado e de preparação do professor para o seu plano de aula, certo? E eles ensinam também a usar outras plataformas além do próprio Instagram, tá? Então, por exemplo, aqui ó, o Jamboard é uma ferramenta que está lá na nossa tabela periódica, que é o quadro branco, né, digital. Então, aqui ele dá algumas possibilidades, certo? Temos também, por exemplo, esse perfil do Mapear a Química, que é um perfil que apresenta só mapas mentais de química, né? Então, temos aí diferentes assuntos, diferentes temas da química sendo apresentados aqui. Então, olha só que interessante, né? Quero pegar alguma informação aqui para agregar o meu plano, para agregar, para atribuir, né, mais valor, mais interesse do estudante no meu roteiro de estudo que eu vou oferecer para ele. Posso trazer daqui, tá? Temos também em geografia, indiretas da geografia. Então, são alguns posts, né, que você pode pensar em como utilizar isso dentro da sua aula e pensando também na questão dos memes, né, da questão da inserção da tecnologia ali, que é uma possibilidade não, mas é uma das intenções, né, uma das premissas da BNCC, tá? Que é a competência 5, que trata sobre a inclusão, a interação, né, com o meio digital, o desenvolvimento do digital no aluno. Então, a gente trazer o nosso estudante para esse ambiente é legal. Como fazer isso? Primeiro, conhecendo essas possibilidades, certo? Acredito que sejam muitas informações, muitas novidades, né? Que vocês agora vão ter tempo suficiente, né, para ir buscando os recursos que chamaram mais a atenção aí. Então, espero que a gente tenha ajudado vocês nesse novo caminho, né, Fábio? Usando esses novos recursos. Exato, pessoal. Tomara, né, que tenhamos conseguido ajudar vocês a conhecer novas ferramentas e estaremos também no chat depois ao final, né, dessa TPC para conversar um pouquinho com vocês. E até lá! Até já, pessoal!